Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus habita em seu templo santo, reúne seus filhos em sua casa. É Ele que dá força e poder a seu povo. Conferir Salmo 67, versículos 6 seguinte, ponto 36. Na Eucaristia descobrimos o rosto amoroso de Deus, nosso Pai, sempre inclinado a nos acolher e socorrer. Ele nos reúne como filhos e filhas para a oração, a escuta da palavra e a partilha do pão. Celebremos o mistério pascal de Jesus, que nos alcançou a ressurreição e é o Mestre que nos ensina a rezar com confiança e perseverança. E com esse espírito de acolhimento a esse dia tão especial, onde celebramos a ceia pascal, façamos nosso ato de caridade, façamos nosso ato de amor a Deus, pedindo que Deus faça nascer em nossos corações justamente o verdadeiro amor, igual ao amor que Ele nos ama. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos pedir perdão por todas as vezes que nós não colocamos em prática a oração do Pai Nosso, principalmente no sentido de perdoar como Deus nos perdoa. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 20 a 32. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade,
acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra, não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu Senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar, meu Senhor, e se houvesse 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmos 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Reze comigo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Reze comigo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Reze comigo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem e com ira investirem contra mim, estendereis o vosso braço em meu auxílio e havereis de me salvar com vossa destra. Reze comigo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Reze comigo. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Segunda leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 12 a 14. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus,
que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão até que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou apesar das obrigações legais e a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes o Espírito de doação. É por ele que clamamos. Abá, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães? Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão, leitura do livro do Gênesis 18, 20 a 32. O Senhor, Deus dizendo a Abraão, o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. E nós trazemos isso para nossas vidas hoje. A gente vai ver que essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, eram 2 cidades que estavam se prostituindo, deixando Deus, virando as costas para Deus, servindo a outros deuses e justamente servindo ao pecado, porque quando falamos de outros deuses, falamos do que está por trás, que é o dinheiro, a ostentação, a prostituição e aí por diante. Isso vem para nossas vidas. Sodoma e Gomorra
no sentido de avaliarmos nossas vidas também. Como está a nossa vida em relação a Deus, porque se o clamor não chega até Deus, é porque justamente Deus está vendo isso daí, como ele viu de Sodoma e Gomorra. Vou verificar se o clamor que eles têm trazido até mim corresponde às ações deles. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Então Abraão vai perguntar: se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Isso vale em relação à cidade, vale em relação a nós também. Se o pecador vive pecando, ele não tem um espírito de penitência sequer para pedir perdão e perdoar, ele vai encontrar dificuldade na vida diante de Deus, porquanto ele não se arrepende. Nós somos pecadores, é verdade. Todos nós erramos, é verdade. Mas uma cidade ou uma pessoa que peca e torna a pecar e não tem a penitência, que é a oração, como vai ficar ela longe de Deus? Na medida que ela peca e não se arrepende? A nossa vida ela tem que estar equilibrada. Nós somos pecadores, erramos todos os dias, erramos. Pedimos perdão, sabemos que vamos errar de novo, somos pecadores, sabemos, mas não ter o espírito da penitência, é isso que Deus quer isso de nós hoje. Porque Deus, Ele perdoa-nos, Ele não vai nos desprezar por conta dos nossos pecados. A justiça de Deus corresponde àquilo que oferecemos, os sacrifícios que oferecemos a Ele, o amor, a caridade, o perdão ao próximo, a Eucaristia. Quanto importante nós celebrarmos a Eucaristia, não é verdade? Quanto é importante nós celebrarmos a Eucaristia. A Eucaristia ela nos dá a remissão de nossos pecados, ela é a penitência que precisamos. Como Paulo vai falar adiante na leitura. Na cruz, Jesus Cristo crucificou nossos pecados. Portanto, Deus, Ele não nos castiga em proporção de nossos pecados, Ele não castiga uma cidade em proporção de quantidade de pecadores, mas Deus viu a quantidade de pessoas penitentes. Ali não importa se era 50, 45, como vai falar Abraão. Deus, Ele quer esse equilíbrio na nossa vida, entre a vida de penitência e a vida de quando erramos, nos voltarmos a Ele. Proporcionar um tempo onde nós vamos repensar nossa vida, confessar nossos pecados, fazer a oração do rosário. O rosário é uma penitência. Depois da Eucaristia, a melhor que existe. Esse é o tamanho da penitência que Deus quer de nós, o nosso arrependimento e a nossa conversão. Porque Deus tem um coração sempre bom a nos perdoar, porque Deus ele está pronto justamente a completar a obra em nós, completar em mim a obra começada. Deus quer completar a obra em nós, a obra começada, porque Ele tem uma bondade imensa. Deus não deixará inacabada esta obra que Ele começou em nós, se nós nos voltarmos para Ele. Portanto, vamos clamar a Deus, gritar a Deus, mas vamos clamar a Deus que o nosso clamor tenha justamente esse significado de penitência. Deus quer isso de nós. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses 2, 12 a 14, Paulo falando: com Cristo fostes sepultados no batismo, com Ele também fostes ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Como disse Paulo, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, até que Deus nos trouxe a vida. Jesus, junto com Cristo, veio a vida e a todos nós o perdão para os pecados. Mas como Deus perdoará nossas culpas se nós não pedimos perdão? Esse é o sentido da penitência. O que faltou em Sodoma e Gomorra? Não existia pessoas ali que fizessem penitência. Embora naquela situação que Abraão disse, e se houvesse, né? Se houvesse, pelo menos se houvesse. O problema é
E Sodoma e Gomorra, hoje, já não existe mais essas cidades, porque não existiram pessoas penitentes. E a situação de nós conseguirmos passar pela graça diante do pecado, essa situação, somente por meio da penitência. Existia, como diz Paulo contra nós, uma conta a ser paga por causa dos nossos pecados. Mas Deus eliminou essa conta pregando seu Filho na cruz por nós. E no Evangelho de Lucas 11, 1 a 13, Jesus estava a rezar num certo lugar. Com certeza os discípulos admiravam-se daquela situação de ver Jesus falando com Deus de uma forma tão bonita e vão pedir: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Isso nós devemos pedir também a Deus. Se nós não temos esse espírito de oração, peça a Deus. Vamos pedir a Deus: Senhor, dá-me o espírito da oração. E Jesus ensinou o Pai Nosso aí, quando rezar, de dizer: Pai, santificado seja o teu nome. O primeiro aspecto dessa oração é a nossa filiação divina, chamar Deus de Pai. Dirigirmos-nos a Deus como um Pai. Ele é um Pai para todos nós de verdade. Jesus nos ensina e nos convida a aprender dele o jeito de nos abrir, chamando-o de papai, como Jesus chamava, Abá. Esse Deus que cuida com amor de cada um de nós, com carinho de seus filhos e filhas. Venha o teu reino, pedir que o reino de Deus venha, quer dizer, estabelecer a legalidade do que há no céu, aqui na terra, fazer com que se estabeleça na terra o seu reino. Reino de amor, de paz, de justiça, de fraternidade. Deus nos dará o necessário. Teremos terra para cultivar, teto para morar, trabalho para o sustento de nossos filhos, um reino estabelecido. Viveremos em paz e harmonia na família, em paz na comunidade, em paz na sociedade. O nome de Deus será santificado à medida que a vida florescer. A glória de Deus é a felicidade do homem. Portanto, vamos pedir: venha o teu reino, que o reino de Deus se estabeleça no meio de nós dessa forma, fazendo com que haja justiça, amor e paz. E dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Jesus ensinou, e Deus é sempre bom e nos dará sempre o melhor a partir do pão de cada dia. Se pedirmos um peixe, Ele não nos dará uma cobra. Se pedirmos um ovo, não nos dará um escorpião, como Jesus mesmo diz. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Peçamos que o Espírito Santo nos ensine a rezar. Ensina-nos a rezar, Espírito Santo de Deus, e Ele intercederá por nós. O perdão é parte importante também desse Pai Nosso que Jesus nos ensinou. É perdoando que alcançaremos o perdão de nossos pecados. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos os nossos devedores. No Pai Nosso obtemos a proteção e o perdão de Deus na proporção que perdoamos. E a armadilha do diabo justamente é essa, de fazer com que alguém nos ofenda e a gente não o perdoe. Tenhamos cuidado, o maligno, ele luta por isso, para deixar o coração magoado, para deixar o coração ressentido, para não nos dar a chance de receber o perdão de Deus, porque o perdão de Deus nos virá na proporção que perdoarmos. E na parábola Jesus nos revela o valor da insistência na oração. Se rezarmos o Pai Nosso hoje, vamos rezar o Pai Nosso amanhã. Se rezamos o Rosário hoje, vamos rezar o Rosário amanhã. Se temos a Eucaristia para receber hoje, recebamos a Eucaristia todos os dias. Jesus nos ensina a perseverar na oração, a confiar no Pai. Deus nos oferece o dom do Espírito Santo justamente para que possamos e aprendamos a discernir o que é mais importante para a nossa vida, por meio da oração pedirmos, não desistir de pedir ao Pai e de procurar
o que vai nos tornar mais humano e feliz. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria para você rezar conosco todos os dias. Cada Ave Maria assim rezado tem o poder de cegar maligno. Cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus. Jesus misericordioso, eu confio em vós.